Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Eu espero que bem, eu estou bem, graças a Deus, iniciando mais um vídeo aqui para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você é novo ou nova por aqui, fique à vontade, tá bom? Eu estou sempre trazendo aqui a palavra de Deus para os nossos corações. Já convido você que ainda não é inscrito, se inscreva para você estar aqui nos acompanhando diariamente. E também deixa o seu like aí para não se esquecer, para esse vídeo estar alcançando mais e mais pessoas. Também ative o sininho de notificações para estar por dentro de todas as novidades aqui do canal. Pessoal, eu tô decidindo aqui fazer uma adaptação aqui nos meus vídeos, tá colocando todos os dias à noite, a partir das 19 ou 8 horas da noite, tá bom? Para ficar um pouco melhor. Eu vou estar fazendo esse teste, tá bom? Então você deixa aí nos comentários o que você tá achando dos devocionais. Eu vou estar trazendo uma palavra à noite, vou estar tirando de manhã e passando pra noite, tá bom? Pra ver se fica melhor pra mim também. E eu quero a aprovação de vocês. Dizem aí o que vocês estão achando, se vocês vão assistir à noite, tá bom? Se é melhor pra vocês. Eu fiz uma enquete, vão lá votar na comunidade. Eu espero aí o feedback de vocês, tá bom? Então, a partir de... Esse daqui ainda vai 6 horas da manhã pro canal, mas a partir de quarta-feira, tá bom? Eu vou estar postando à noite. Os vídeos, fazendo aí uma modificaçãozinha, tá bom? Mas não vai mudar nada não, vou continuar trazendo aqui a palavra do Senhor para vocês. E vamos aí, ao longo, modificando o que fica melhor tanto para mim como para vocês, tá bom, pessoal? E vamos ao que interessa, né? A palavra do Senhor. Eu vou estar lendo aqui o Café com Deus Pai do dia 14 de fevereiro de 2023. O título é Ele acalma o vento. O texto bíblico fica lá em Mateus 14, 32, 33, que diz assim: Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. O título que tem aqui é Traga para o seu mundo a presença de Deus e descubra o verdadeiro mundo preparado para você. Eu vou estar lendo aqui a reflexão de hoje, tá bom? Do Café com Deus Pai, que diz assim: Precisamos voltar a confiar e ter fé nas pequenas coisas. Lembro-me de que certa vez, quando eu era adolescente, minha mãe me incumbiu de realizar uma tarefa no centro da cidade. Quando entrei no ônibus e chequei o dinheiro, eu só tinha o suficiente para a passagem de ida. Mas me recordo como se fosse hoje que declarei: Eu vou e à volta o Senhor vai preparar para mim. Fiz tudo o que minha mãe me havia mandado fazer. Na hora de ir embora, fiz uma chamada a cobrar para a casa da vizinha, a fim de avisar a minha mãe que eu não tinha dinheiro para voltar. Eu estava no telefone público falando com ela e ela estava apavorada. Eu disse que não sabia o que fazer e ela me mandou pedir ajuda a alguém. Mas eu era extremamente tímido. Isso era impossível para mim. Quando desliguei o telefone, uma senhora estava parada atrás de mim. Ela disse que havia escutado minha conversa e me deu uma passagem de ônibus. Isso parece tão simples, mas quando a gente confia no Senhor, as palavras declaradas têm poder. Se a nossa fé se limitar às nossas condições, nós nos limitaremos. Independentemente do tempo difícil pelo qual passamos, foquemos os olhos no Senhor, tenhamos fé e declaremos o milagre dele sobre a nossa vida. Eu o desafio a declarar com fé hoje sobre as áreas em que você necessita de uma intervenção divina. Declare e creia que o Senhor irá abençoá-lo e fazer infinitamente mais do que você está pedindo ou pensando. Caminhe com essa certeza, confie na intervenção divina e você experimentará o mover do Espírito. Se eu perguntar para cada um de vocês se já viveu algo parecido, uma experiência com Deus, eu acredito que todos vocês vão me falar, né? Vão dizer assim, algo da parte do Senhor, uma experiência que você viveu, uma experiência pessoal sua com Cristo. Eu acredito que cada um de vocês vai ter algo, uma provisão, um ato de fé que você teve e aconteceu, se realizou. Eu mesmo, quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei de vários acontecimentos na minha vida, né? Que eu tive fé. Que eu tive fé assim mesmo, assim, eu me apeguei tanto com Deus que Deus, ele ouviu, né? Ele se inclinou os ouvidos para mim, me ouviu o meu clamor. E agora aqui preparando eu me lembrei
quando eu tinha 5 anos de idade, meu pai ele sofreu um acidente no rio. Ele estava pescando e aí a canoa dele quebrou e ele caiu em redemoinho e entrou para dentro o barco dele quebrou dentro desse redemoinho. E quando chegou a notícia, eu tinha apenas 5 anos, e quando chegou um homem, achou ele, desacordado, chegou a notícia na cidade, na nossa casa, de que ele havia morrido, que meu pai havia morrido. E então, quando falaram, minha mãe ficou muito mal, meus irmãos, e eu tinha apenas 5 anos, e eu virei pra minha mãe e falei: não, mãe, meu pai não morreu. Meu pai não morreu, e eu falava para as pessoas que meu pai não tinha morrido, e muitas pessoas falavam: coitadinha, coitada, ela perdeu o pai, ela é muito pequena, ela não vai entender. E eu lembro disso como se fosse hoje. E eu falava: não, meu pai não morreu, vocês vão ver, meu pai não morreu, ele tá aqui, eu sinto, ele vai voltar, eu sinto, ele não morreu. E eu fiquei falando isso várias vezes. E quando se passaram algumas horas, foram chegando gente, meu pai é muito conhecido, e foram chegando muitas e muitas pessoas na minha casa. E quando chegou um carro de ambulância, quando essa ambulância se abriu, meu pai estava dentro dessa ambulância com vida. E ele estava muito machucado mesmo, ferido, mas ele chegou com vida. E naquele momento as pessoas não acreditavam, elas ficavam: mas como? E foi só um mal entendido, Como ele foi encontrado desmaiado, algumas pessoas achavam que ele estava sem vida, e aí a história, chegou contada de uma maneira diferente, que ele havia mesmo morrido. Mas eu sentia dentro do meu coração, uma criança com 5 anos de idade não entende muita coisa, mas eu tinha uma convicção, eu profetizava já que meu pai não havia morrido. Por mais que eu não entendesse aquela circunstância naquele momento, por mais que eu não soubesse a dimensão, a dor talvez da perda de um pai, eu acreditei que meu pai voltaria para casa. E meu pai está até hoje com a gente, graças a Deus, tem 62 anos, é uma bênção, graças a Deus, na igreja. E meu pai sempre conta que quando ele estava lá, quando o barco quebrou, que ele desceu nas águas abaixo, ele conta que sempre pensava em nós. E meu pai, ele ainda não conhecia a Cristo, ele não era evangélico nem nada, e naquele momento ele prometeu para Deus que se ele fosse salvo, ele iria aceitar Jesus como o único e suficiente salvador da vida dele. E a partir daquela decisão que meu pai teve, ele modificou as nossas vidas, porque a partir do momento que Deus trouxe meu pai de volta, ele deu mais uma chance a ele, para ele fazer tudo diferente. E ele teve a oportunidade de nos criar, ele teve a oportunidade de conviver com a gente, E foi um ato de fé, um ato de que Deus ouviu uma criança, a sinceridade de uma criança. E também não era o plano, de morte naquele momento para a vida do meu pai. Então, eu quero dizer para você, não sei a circunstância que você tem vivido hoje. Eu não sei qual seja, se é de morte, de luto, de choro. Eu não sei se é de um divórcio, de desemprego. Eu não sei qual é a sua realidade hoje, mas eu quero te chamar no dia de hoje para você ter fé, para você profetizar algo de bom que você quer que aconteça na sua vida. Fale aí. Se você está precisando de uma quantia X para fazer um exame, se você precisa disso ou daquilo, profetize: eu vou ter, eu vou conseguir. Hoje mesmo eu pensei em algumas circunstâncias que não estavam dando certo e eu comecei a profetizar que iria dar certo. Ainda não aconteceu nada, mas eu já estou profetizando que vai dar certo, que vai acontecer, que vai se realizar, que Ele fará o melhor para mim, Ele fará muito mais do que eu penso, muito mais do que eu imagino, e eu te convido hoje a você clamar. Eu não sei diante de qual dificuldade você encontra, eu não sei diante de qual furacão, de qual tempestade, mas eu quero te dizer que você serve a um Deus fiel, a um Deus que Ele faz muito mais, infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Ele é um Deus fiel que cura, Ele é um Deus fiel que transforma, um Deus que faz o seu coração triste ficar alegre.
Ele é um Deus que faz a estéril ser mãe de filhos. Ele é um Deus que tira o pobre necessitado do monturo e faz se assentar com os mais importantes. Esse é o Deus do qual nós servimos. Toma posse. Não viva como escravo. Não vive mais como servo. Viva como filho, como herdeiro, com as promessas do Senhor. Receba o que Ele tem de melhor para te entregar. A partir do momento que meu pai saiu daquela água, a partir do momento que meu pai foi tirado ali pelo Espírito Santo de Deus de dentro daquela tragédia, daquele cenário, ele saiu de um homem pecador, ele saiu dali de um homem arrependido para uma nova vida. Deus deu uma nova vida ao meu pai. E ali ele fez tudo diferente. Ele abraçou a segunda chance que o Senhor deu para ele. E ele foi, aceitou Jesus. Ele começou a congregar uma igreja. Hoje ele está como vice-pastor da igreja que eu frequento. E assim, é motivo de muita alegria, de muita honra a Deus, por Deus ter me dado mais uma oportunidade de ter tido meu pai ao meu lado. De ter ele, né, de ter me ensinado grandes ensinamentos, grandes lições, a palavra do Senhor, o caminho do Senhor. Ele nunca abriu mão de me levar para a igreja, de me ensinar o que é correto, e eu louvo a Deus por isso, porque se eu estou aqui hoje é graças a Deus e ao meu pai e à minha mãe, que insistiram muito no meu chamado, que insistiram muito para que eu aprendesse, para que eu fosse para a casa de Deus. Então, aquele momento que Deus ouviu o nosso clamor de não levar o meu pai, de deixar ele aqui mais um pouco com a gente, aquilo gerou muitos frutos. Através da vida do meu pai, muitas pessoas foram levadas ao Senhor. E eu peço para Ele que através da minha vida, muitas pessoas também alcancem o Senhor, em nome de Jesus. Então eu convido você hoje, se Deus te deu uma nova oportunidade, agarre. Você que está assistindo esse vídeo, Deus, Ele nos dá a cada amanhecer uma nova oportunidade de sermos melhores, de sermos maiores como seres humanos. Vamos agarrar essa oportunidade, vamos ser melhor, vamos ter fé, vamos acreditar, vamos pregar o Evangelho. Em nome de Jesus, fiquem com esta palavra hoje, que eu decidi estar compartilhando aqui com vocês. Fiquem firmes e não desistam, Cristo é com vocês. Deixa aí nos comentários. Eu vou ter fé por isso e por isso. Coloque aí uma área que você precisa ter fé, que você precisa ter coragem. E Deus vai honrar a sua fé em nome de Jesus. Feche os seus olhos que eu quero orar com você agora neste momento. Quero estar te apresentando ao Senhor para que você vença, para que você tenha fé, para que você perca esse medo, essa dúvida, essa seta que o inimigo tem lançado na sua mente, que esteja repreendido em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, Senhor, nosso Pai, te agradecer, Espírito Santo de Deus, por mais uma oportunidade de estar na Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, por nossa fé, Senhor. Fortaleça ela cada dia mais, Pai. Que o Senhor venha, Espírito Santo de Deus, fortalecer todas essas pessoas que me assistem, Pai. Que o Senhor venha cobrir elas de proteção, de amor, de cura, de provisão, de misericórdia, Pai. Que o Senhor venha as fortalecer, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, continuar honrando, no ajudando, Pai, a vida delas, a família, Pai, protege de todo mal, repreenda toda a fúria do inimigo contra a vida desta pessoa, Pai. Eu não sei em qual área ela tem chorado, ela tem se angustiado, Pai, mas eu quero te apresentar, Senhor, a causa, Senhor, destas pessoas, Pai, que elas têm te apresentado, Pai. Eu não sou financeira, mas Tu sabes, Pai, que o Senhor possa, Espírito Santo de Deus, dar mais uma chance, em nome de Jesus, para alguém que esteja precisando, Pai. Que o Senhor possa, Espírito Santo de Deus, abençoar, Pai, trazer de volta, Senhor, aqueles que estão perdidos, aqueles que caíram, Pai, que o Senhor venha fortalecer, Senhor, encher de fé e de coragem, tirar todo o medo, toda a ansiedade, toda a depressão, em nome de Jesus, amém. Esta era a palavra de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham sido edificados. Fiquem firmes e não desistam. Cristo é com vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Fui!